Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o XPLG, um fundo do setor de logística, fundo aí que vem caminhando muito bem nos últimos meses, perto de sua vacância histórica, mínima no caso, e também do seu dividendo máximo. Então um fundo aqui surfando o céu de brigadeiros. Então eu vou trazer aqui atualização para vocês, comentar também um pouquinho das últimas movimentações e perspectivas do fundo. Então, começando o vídeo, no mês de maio de 2023, foi declarada a distribuição de 75 centavinhos por cota para os detentores do ticker XPLG 11 em 31 de maio, o que corresponde a um yield anualizado de 8,5% em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês, R$ 105,90. A cotação também, né, pessoal, ela deu uma recuperada bem interessante. Esse fundo ficou negociando ali na faixa dos R$ 90, R$ 95 por muito tempo. E assim como todo o mercado, ela deu uma forte subida nas últimas semanas. Em termos de movimentação de locatários, destacamos que, conforme antecipado no relatório anterior, o fundo alugou mais de 10 mil metros quadrados da ABL do Cislog Galeão para uma empresa com atuação no setor de saneamento básico, sendo que o início do contrato se deu em 1º de maio, com prazo de duração de 60 meses. 2. A Eletrobras devolveu a ABL de quase 1.900 metros quadrados de área alugada no Cislog Galeão e estendeu o prazo do contrato da ABL remanescente de também quase 1.900 metros quadrados, até setembro de 24. Dessa forma, a vacância física do portfólio do fundo encerrou maio em 4,5%, a menor desde julho de 2020, então aí a menor dos últimos 3 anos. Neste mês, a inadimplência do fundo reduziu de 4,8% para 2,9% da receita de locação, sendo que a gestora está em tratativas com os respectivos locatários com vistas ao equacionamento mais breve possível. Aqui esse ponto eu comentei no relatório do mês passado, comento novamente. É interessante aqui a gestão tem conseguido trabalhar essa inadimplência que surgiu recentemente, e ela vem caindo, a gente consegue ver aqui pelos números, mas seria interessante se a gestão trouxesse um pouquinho mais de detalhe para a gente saber qual é o ativo que tem essa inadimplência, se possível qual é o inquilino, se é um inquilino relevante ou não, o impacto, a projeção de quando isso vai ser solucionado. Eu acho que fica muito vago dessa forma que o fundo coloca. Se ele trouxesse um pouquinho mais de detalhe para a gente, ficaria melhor. Mas enfim, o fundo aqui está tranquilo, então vamos seguir. A combinação de alguns fatores, tais como a redução da vacância, a correção monetária dos contratos, predominantemente atípicos, e o ganho de capital na venda de imóvel, nos termos do fato relevante de 4 de julho de 22, permitiu o fundo aumentar 1 centavinho de distribuição de rendimentos em maio de 23. Além disso, é importante reiterar o potencial ganho de capital que o fundo poderá usufruir caso a opção de compra ou de venda seja exercida e efetivamente paga nos termos do fato relevante, publicado em 6 de dezembro de 22, trazendo perspectivas positivas para o patamar de distribuição futura. Traduzindo, pessoal, tá? É minha interpretação. 75 centavinhos o fundo vai conseguir manter, tá? Por um período. Ele não traz aqui nenhum guidance para a gente. E tem esse potencial ganho aqui de capital num curto prazo, né? E aí o fundo conseguiria até aumentar essa distribuição por um período, quem sabe um período maior, e o mesmo ciclo virtuoso que eu comentei, por exemplo, do Bresco. Se a gestão consegue fazer um movimento de forma a aumentar o dividendo recorrente por um período considerável, a cotação tende a subir para acompanhar ali essa subida dos dividendos, consequentemente ultrapassando ali o valor da cota patrimonial. Isso pode possibilitar o fundo fazer uma emissão, e uma emissão é sempre bem-vinda, principalmente em momentos ali que o fundo tem oportunidade de capturar, conseguir compras a preços atrativos, e isso no longo prazo faz total diferença para um fundo, tá? Bom, vamos dar uma comentadinha aqui na DRE. Pessoal, só antes, se você estiver gostando do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, estou na meta aqui de chegar a 2.000 inscritos, isso me ajuda demais, beleza? Então aqui o fundo praticamente distribuindo pouco acima do resultado, ou seja, o fundo está gerando aqui cerca de 74 centavinhos com recorrência, e tem aqui muito lucro represado, tem algumas parcelas também que não são mensais, então o fundo tem capacidade de manter esse dividendo, como a gente comentou. Esse gráfico aqui é bem interessante, justamente para a gente ver o resultado e a distribuição por cota. Então, na linha cinza, aqui mais clarinha, a gente consegue ver o resultado do fundo. A gente viu no ano passado o fundo aqui em alguns meses, setembro, outubro, por exemplo, gerando muito caixa,
depois novembro, dezembro ele tendo essa baixa. Na distribuição ela se manteve em linha, ok? Já aqui para 2023 a gente tem visto uma oscilação um pouco menor, 77, 72. O importante é, o fundo tem gerado acima, né, no ano aqui, de 75 centavos com folga. Se a gente somar tudo isso aqui e dividir pelos meses, ele tem conseguido gerar ali um dividendo bem recorrente. Tá? Liquidez média de 3,5 milhões, então super tranquilo, principalmente para a gente, né, investidor pequeno. Investimento por classe de ativo, o fundo tem aqui 7% de cotas em FIIs. Eu estou curioso para saber qual que vai ser a movimentação desse fundo. As cotas elas estão se recuperando. Quero ver se o fundo vai fazer algum tipo de giro aqui, se ele vai investir em imóveis, para mim seria mais interessante. Obviamente, vendendo essas cotas com ganho de capital, pode ser bem interessante. Tipologia dos contratos, algo que eu sempre comento. Então, 34% típico e 66% atípico, uma boa divisão. Aqui é o ponto de atenção, mais de 50%, no caso 54%, ligados ao comércio varejista. Então, basicamente, mais da metade do fundo em um único setor. Um setor de margens apertadas e que pode a gente ver num cenário de estresse muito grande, todas as varejistas sofrendo ao mesmo tempo, por consequência que o fundo também. Atualização dos contratos, então em julho aqui a gente tem uma atualização relevante, depois setembro, depois novembro, quis destacar essa de julho porque está bem próxima. E evolução da vacância física nos últimos 12 meses, aqui a gente tem notado, né, a gestão trabalhando muito bem. Nesse último ano, a vacância que chegou a ser de 9%, caiu pela metade, está em 4,5%, e o fundo ainda tem possibilidade aqui de diminuir ainda mais essa vacância. Por exemplo, o Cislog da Leão, a gestão deixou claro desde o início que ela comprou um ativo desafiador, com uma vacância alta, conseguiu trabalhar bem esse ativo. Quem sabe ela não faz a venda, gerando um ganho de capital. O ativo ainda tem alguma vacância, mas com certeza já conseguiria fazer uma venda no valor bem mais atrativo, por já ter, né, conseguido locar boa parte. Com isso você conseguiria diminuir essa vacância aqui residual do fundo e ainda fazer um giro, destravando aí um eventual ganho de capital para os cotistas. Seria bem interessante. Gosto bastante desse tipo de gestão ativa, tá, pessoal? São muitos ativos, como a gente está olhando por aqui, ó. Rapidamente a gente vê aqui 15 ativos. E aí você faz a venda de um, compra outro e surfar a onda imobiliária. Tá? Compra bem feita, geralmente a preço baixo, uma vacância alta, você trabalha isso, você melhora o imóvel, você faz a venda e usufrui do ganho. O Bresco deixou isso bem claro aí, né, nas últimas movimentações. Pessoal, basicamente é isso. Vídeo rápido de atualização para vocês. Espero que tenham gostado. Se sim, não esqueçam de deixar o like, se inscrever. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Beleza? Grande abraço, valeu!